Boa noite, caros irmãos, vocês que nos ouvem agora pela Rede Amigo Espírita, Canal 5, mais um Página Aberta no ar. Hoje a gente vai abordar algo bem interessante do livro Caminho, Verdade e Vida, falando das nossas bases. Que bases são essas? Em que momento Emmanuel teve a lucidez de nos trazer essa reflexão? Né? É isso, Maia? Isso, boa noite a todos e todas. A alegria de estarmos mais uma vez juntos, né? Nesse banho de luz que Emmanuel nos dá através desse esclarecimento, né? De uma passagem do Evangelho tão conhecida por nós, mas que Emmanuel traz um aspecto importante, e por isso o título Bases, né? Porque Jesus sempre, nos seus ensinamentos simbólicos e simples para aquele grupo dos seus seguidores, mas tinha uma mensagem profunda, né? Uma mensagem muito que ia além do entendimento, inclusive nosso, né? Então Emmanuel vai trazer hoje o João, né, que é o capítulo 13, versículo 8, que é aquela famosa parte do Evangelho do lava-pés, né? Quem tiver a oportunidade, tanto no livro Boa Nova, né, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que traz esse contexto da história, né, do Evangelho, como quem tiver a sua própria Bíblia, Evangelho no seu lar, possa ler depois com mais cuidado e ir percebendo as nuances que o Cristo vai trazendo nessa bela mensagem, né? No livro Boa Nova, ele traz todo um enredo muito, eu digo até poético, né? Da passagem, a forma que Emmanuel vai colocando o enredo, né? Trazendo a essência daquele movimento. Então, no livro Boa Nova, ele mostra, né, que enquanto Jesus se entretinha com João, em observações afetuosas aos filhos de Alfeu, examinava com Tiago as possíveis realizações dos tempos vindouros. Ele estava no encontro, não é? Antecipando opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos quando chegasse o reino com as suas inaltidas grandiosidades. E o mestre vinha conversando um pouco sobre isso e interrompeu a sua palestra íntima com João e os observava. As discussões iam sendo acirradas, as palavras maior de todos soavam insistentemente aos seus ouvidos. Nesse instante, né, os apóstolos observaram que ele se levantou. Jesus, vendo os discípulos conversando sobre isso, quem seria o maior entre eles, né? Com espanto de todos, despiu-se a túnica singela e cingiu-se com uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais íntimos, a serviço dos seus senhores. E como se fossem dispensáveis as palavras, naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada, ajoelhou-se, começou a lavar os pés dos discípulos. Ante o protesto geral, em face daquele ato de suprema humildade, Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento. Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Eu o sou. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida, porque no reino do bem e da verdade o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Dentro dessa belíssima narração de Emmanuel, né, no livro Boa Nova, eu gostaria de ressaltar... Emmanuel não. Desculpe. Aqui é de o Espírito Humberto de Campos. Isso, Boa Nova, desculpe. do livro Humberto de Campos. Perdão.
É porque Emmanuel, o livro Verdade e Vida, a gente misturou aqui as coisas. Então, o livro Boa Nova, do Espírito, ditado pelo Espírito Humberto de Campos. Psicografia de Franciscano Xavier, certo? Então eu gostaria de voltar só aqui no João 13, quando Jesus, nessa narração belíssima de Humberto de Campos, né, trazendo o momento em que Jesus, vendo aquela discussão de quem era o maior, ele faz silenciosamente o movimento e mostrando aquilo. Há um ponto interessante no texto, né, que quando Jesus começa a fazer isso, quando ele chegou perto de Pedro, né, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? E Jesus responde: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor, responde Pedro, o Senhor nunca lavará os meus pés. E aí Jesus responde: se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. Responde Jesus: então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e minha cabeça, pediu Simão Pedro, né? Naquela hora que Jesus disse para ele: ó, se eu não puder lavar os teus pés, tu não pode ser o meu discípulo, não é? E aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, né? Então, a nossa conversa de hoje vai tomar como base justamente esse versículo, né? Que é a fala de Jesus para Pedro, que é o versículo 8 do capítulo 13 de João. Então, Emmanuel pega esse versículo e nos coloca para refletir. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens partes comigo. E aí a gente vai trazer toda uma ideia, né, que Emmanuel vai nos levar a compreender o que é que Jesus quis dizer com isso, não é, Queiroz? Exatamente. Afinal de contas, é curioso a gente observar que título Emmanuel deu a essa parte, a esse trechinho que é o quinto, né? A quinta menção do livro Caminho, Verdade e Vida, da coleção Boa Nova. Bases. Com certeza esse título não é ao acaso. Ele tem uma estrutura, ele tem uma disposição e um porquê muito sério, muito grave, como sempre Emmanuel, né, nos coloca e nos traz. Então, verifiquemos o discernir e o que é que Emmanuel nos descortina a respeito desse pequeno trecho, que quem quer olhar está em João capítulo 13, versículo 8, como falou Mary. Emmanuel começa a discernir o seguinte: é natural que nós vejamos, antes de tudo, na resolução do Mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. A gente já falou, a gente já estudou e já vimos aqui, inclusive, Mary, outras vezes, né, até no estudo mesmo de outros trechos da obra, que a humildade é o pressuposto, é, digamos assim, a base necessária para que o indivíduo possa começar a caminhar de forma mais segura, de forma mais tranquila até e resoluta. Porque o humilde, ele é mais sensível e é mais predisposto à mudança. Ele está mais atento também, por que não dizer, àquela perspectiva de até modificar o seu pensar e, logicamente, auferir um novo passo no seu agir, na dimensão do que ele vai alcançando. Porque ele, tendo a humildade no seu reconhecimento, na sua postura e dinâmica de vida, obviamente, ele vai
até determinado ponto, mas se alguém mostra que naquele ponto ou outro ele pode fazer melhor e diferente, ele não discute, ele não se sente melindrado, não é? Quando verifica que é algo útil de fato, quando é algo preponderante, quando é algo satisfatório, ele faz com bom grado. Ele faz até com o coração cheio de júbilo e alegria, de reconhecimento até pelaquela nova forma de realizar, de pensar e de agir na sua vida. Então a gente vê que a humildade ele é pressuposto, ele é base fundamental para que a gente possa, passo a passo no sistema evolutivo, alcançar um dia a questão do entendimento do amor cósmico universal, não é? E ele começa dizendo isso, que o mestre deu essa demonstração de humildade santificante. E observemos que a humildade demonstrada pelo Cristo, ela tem um adjetivo. Não é uma humildade qualquer, não é? Sim. É uma humildade santificante, ou seja, aquela que realmente espelha um caminho, uma dimensão, como Humberto de Campos mesmo mostra aí, né? Que o Cristo está ali no diálogo com João, não é isso? Vislumbrando os próximos passos, o próximo, né? A perspectiva do que virá pela frente. E Emmanuel, não é por acaso, ele fala que a humildade que o Cristo demonstra é essa humildade santificante, né? Isso. Mas quer falar alguma coisa, né? Acho que essa questão, né? Analisando todo o contexto da passagem de Jesus, ele vai num movimento muito profundo, né? Realmente, quando ele está ali naquela conversa e ele vai percebendo que havia uma preocupação dos discípulos com aquele que seria o maior, né? E isso faz com que Jesus tome uma iniciativa silenciosa, porque eles não imaginavam que Jesus em momento algum utilizou da palavra, inicialmente, né? Ele simplesmente tira, e Humberto de Campos coloca, né, que ele se colocou naquele momento numa postura dos servos, até a forma que ele colocou, que tirou o manto, né? E puxou e colocou na altura dos rins, como faziam os servos, e baixa-se e começa a lavar os pés dos discípulos, né? Isso nos mostra a posição de cuidador de Jesus. Sim. Não é? Porque um servo, ele é um cuidador. Pode ser que talvez naquele momento a diferença de um servo para Jesus era a consciência do serviço. Então Jesus compreendia na sua totalidade o seu papel ali diante daqueles apóstolos. Porque quem seriam os apóstolos? Os continuadores da mensagem do Cristo. Então, naquele momento que o Cristo faz aquela demonstração profunda de ajoelhar-se e lavar os pés, dos quais só os servos o faziam, né? Os servos aqui que se colocavam para lavar os pés dos visitantes ou dos seus senhores. Numa demonstração como o Cássio, né, que está nos acompanhando aqui, fala, né, de humildade demonstrando fortaleza, né? Porque o humilde, na verdade, é aquele que é o mais forte. E por que a gente pode falar que ele é o mais forte? Por essa série de detalhes que, sem a humildade, o ser humano não é capaz de desenvolver, não é capaz de aquinhoar novas facetas de conhecimento, novos modos de proceder, né, de pensar e de agir. E continuando, Emmanuel faz o seguinte: primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém,
a análise mais profunda de seus atos divinos. É que, pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. Não é? E enfatizando isso aí que Emmanuel está dizendo, né, a gente vê que, de fato, a base de disposição de Jesus como um Cristo do planeta Terra, ele é uma base realmente de puríssimo amor, né? de puríssima fé, naquele sentido da confiança mesmo nas nossas possibilidades. Apesar de tantas deturpações, apesar de tantos tropeços, de tantas coisas erradas que a gente vai desenvolvendo, a ponto até de colocar o próprio destino da humanidade, do planeta como um todo, né? Dos outros seres que estão aí interdependentes da vida como nós, a pontos até de a gente ter o absurdo de ser um total dependente para sustentar a vida da água do planeta, e a gente não está nem aí no cuidado dos nossos mananciais, das nossas florestas que nos purificam o ar e nos dão o oxigênio. E a gente vê quanta coisa a gente vai caminhando, a gente vai fazendo, mas o Cristo está ali, nesse contínuo passo de continuar lavando os nossos pés, ou seja, de continuar apostando na gente, de continuar mandando os seus prepostos, as suas mensagens santificadoras, a consolação que chega pelo Espiritismo, né? Que a gente sabe, ele reúne no seu arcabouço primário justamente as bases do que o homem precisa para caminhar num convívio com o material, mas que é a ciência, no seu pensar, na filosofia, mas sempre buscando um alicerce maior na busca para uma horizontalidade que visa a perfeição, que visa a religiosidade, que visa o todo universal, né? O ápice, que é Deus. Então a gente vê que Jesus, de fato, ele não nos abandona, jamais, mas nós não fazemos diferentemente. Nós não fazemos igual. Nós não fazemos igual. E é tanto que Emmanuel diz aqui, o homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores. Né? E de fato a gente enxerga isso. Fala-se muito de crise, fala-se muito de economia, fala-se muito que os estados estão aí falindo, está faltando dinheiro, mas se a gente refletir bem, meus irmãos, a crise, ela é financeira, de fato? Ou será que ela é, como eu já falei outras vezes aqui, uma crise mais de moral e de princípios? Por justamente não estarmos ainda prestando atenção nessa insistência crística de nos mostrar o bom caminho, de nos dar sempre a oportunidade, de nos trazer a responsabilidade. Afinal de contas, a inteligência do homem, ela é dimensionada para que direção? Porque se eu penso em liberdade destruindo ou na ganância do possuir, do ter, será que isso de fato está me fazendo algo, aliás, algo não, que está me fazendo alguém de fato livre, de fato gozador da vida, como muitos aí, infelizmente, que atropelam, que roubam, né, que tiram a oportunidade de outrem, que não estão nem aí para que os outros estão passando e acham que o que estão usufruindo, o que estão possuindo, o que estão tendo, é mais do que o suficiente para ter uma boa vida. Será que vale a pena, Maria Lourdes, o preço? Será que vale a pena o preço? Né? Pois é.
E a gente vê, ó, existe uma frase de Einstein muito interessante sobre essa questão da inteligência, né? Observemos, quando a gente enxerga mais atentamente a questão crística, esse posicionamento de Jesus como mestre, porque ele afirma na passagem, mestre eu sou, não é? Olha que frase fantástica atribuída a Albert Einstein. Tenha em mente que tudo que você aprende na escola, e a gente pode estender, Maria Lourdes, essa escola no planeta, no convívio do dia a dia, no convívio com as pessoas, no convívio com a natureza, no que a gente está exercitando e aprendendo nas nossas múltiplas existências, né? Então a escola, a gente sabe, a Terra é uma escola. Então Einstein diz, tenha em mente que tudo que você aprende na escola é trabalho de muitas gerações. Trabalho de muitas gerações. E por isso a gente deve ter a gratidão de receber essa herança, honrando-a. E mais, acrescentando a ela, a essa herança, tudo o que a gente tiver de bom, né? A gente tem que acrescentar a essa herança, honrando-a. E um dia, fielmente, depositá-la nas mãos de nossos filhos, como legado. Receber a herança com honra, acrescentar a ela o que melhor podemos acrescentar e deixá-la com fidelidade, como depósito nas mãos de nossos filhos. E aí, infelizmente, o que se observa são gerações, infelizmente, cada vez mais perdidas. Gerações que buscam guias que só falam de momentos, né? Só falam de gozos efêmeros e passageiros, que trazem perturbações ou coisas piores. Verdade. É isso? Muito interessante isso, né? E a gente ouvindo... Volta lá para o... Vai, minha filha, falando. Quando nós... Eu estava observando ali a fala de Cássio, né? Ele coloca aí um profundo amor de Jesus pelos seus discípulos, né? Profundo. E é verdade. E além do mais, nessa simbólica e profunda expressão de amor, de cuidado, Jesus, ele vai... se a gente for olhar, há muito simbolismo em tudo, né? Primeiro, o que motivou Jesus a lavar os pés? Era a discussão que estava ocorrendo entre os discípulos de quem era o maior. Estéril, por sinal, né? Estéril, por sinal, entre seus discípulos, sim, porque a discussão era lá, Jesus estava cá. Isso. E os discípulos estavam ali discutindo. Eu vou ser o maior, eu não sei o quê, o cargo meu é esse, o cargo de fulano vai ser tal. Aí Jesus observou aquilo, e como um bom mestre é aquele que exemplifica, né? É aquele que mostra, Jesus foi lá e fez o lava-pés. Então, e eu fiquei pensando, né, nessa fala de Emmanuel, quando ele diz aqui, continuando, quando ele diz, né, primeiramente é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda de seus atos divinos. É que, pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. E naquele momento que Jesus escolhe os pés, ele traz uma reflexão muito profunda também para nós. Certeza. Quais são as nossas bases? Nosso muito caminhar
diante da mensagem do Cristo está baseado em quê? O que é que nos torna? Porque o que são os pés? Não é? Os pés é o que vai fazer, nos dar a condição de caminharmos. É a nossa base. Não é? Se o nosso pé estiver desequilibrado, nós temos uma tendência a cair. Então Jesus coloca até nisso esse exemplo. Ele lava os pés, trazendo, eu estava pensando aqui, Queiroz, trazendo na consciência espiritual daqueles discípulos para que eles voltassem a compreender quais eram as suas bases. Como eles estavam na discussão e Jesus faz aquele ato que chama, eles param quando eles veem a ação de Jesus. Internamente, cada um começou a se perguntar, eu acredito, assim, né, eu imagino. Porque eu imagino se fôssemos nós que estivéssemos naquela ação. Então, que bases, e aí o Cristo pergunta para nós, que bases nós temos hoje? Dispensar da nossa vida. Né? A essa doutrina maravilhosa, a toda essa mensagem do Cristo. E aí Pedro vai, não, Senhor, você vai lavar meus pés não, né? É a gente muitas vezes não querendo o auxílio da espiritualidade, que está constantemente, através do Evangelho do Cristo, essas mensagens, os livros, não é? A grandiosidade de espíritos bondosos que estão no nosso meio, nos auxiliando a compreender. A gente tem tantos em todas as áreas do conhecimento, né? Então, compreender o tamanho amor do Cristo que sempre está trazendo, sempre lavando os nossos pés, para que a gente não se afaste das bases fundamentais do propósito da nossa vida, né? Que é a base do crescimento, é a base do desenvolvimento, é a base da transformação, é no caminhar para a luz. Então Jesus traz nesse simbolismo, né, de lavar os pés, trazendo-nos a refletir para que a gente não se esqueça das nossas bases. E que Ele vai continuar fazendo esse ato toda vez que nós realmente, como Ele diz aqui, não é? Essa reflexão que você está fazendo tem toda a fundamentação nessa frase. Só para concluir. É que pela mensagem permanente do Evangelho, Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores da doutrina de amor e perdão. Olhem só o que Emmanuel coloca no final da frase. Fechamento. Amor e perdão. Né? Então o amor é se colocar à disposição, é saber receber. Porque Pedro, se achando ali, não vou deixar que o Senhor lave os meus pés. E aí o Cristo disse, se você não permite que eu lave, você não será meu discípulo, né? Porque Pedro também teve aquela humildade de receber. Embora ele quisesse dizer, não, Senhor, o Senhor é o mestre, não pode fazer isso, né? Então, de amor e perdão, esse movimento é interno na gente. De amar, perdoar, nos perdoar sempre e perdoar o outro. E nessa vivência de amar e perdoar, a gente vai se libertando. Pode. Bom, isso tudo que você falou, né, continuando aqui a leitura, no terceiro parágrafo, que a gente leu somente um trechinho e começamos a falar, vou pegar do início de novo, tem tudo a ver com o que você falou agora e lembrou muito bem, muito acentuadamente. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, o homem sente que pisará sobre novas bases. Enquanto que as suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Ou seja, mesmo o homem, né, hora ou outra se desviando, hora ou outra fazendo coisas erradas, sempre que ele se reaproxima dos ensinamentos do Cristo, sempre que ele sente novamente o Cristo presso dele, é como se naquele momento ele sentisse Jesus novamente lavando seus pés, mostrando novas bases para sustentar o seu agir, o seu proceder.
né? E aí a gente fica imaginando Tudo interessante aqui. quanto amparo nós recebemos da espiritualidade. Demais. Quantos ensinamentos para que a gente possa refletir. Pessoas que chegam e nos auxiliam a ter um discernimento, às vezes, de uma determinada coisa em nossa vida, que às vezes a gente nem tinha muita ligação ou aproximação com essa pessoa. Então a espiritualidade não é que ela esteja a nossa mercê, mas ela, como a espiritualidade trabalha no bem comum, ela está sempre nos auxiliando. Diferente de nós, que muitas vezes estamos numa posição egoísta, né? Como diz até o nosso amigo Cássio, ele diz, o problema é que não ensinam o sentimento, só no possuir. E justamente, estamos muito mais voltados no ter do que no ser, vamos nos desconectando, muitas vezes, dessa mensagem sutil, né? Porque o Cristo, ele não grita. Os espíritos superiores não gritam. Deus não grita. É suave, né? Porque o amor é suave. O amor precisa ser uma introspecção. Nada é imposto pela espiritualidade. Ela respeita o nosso livre-arbítrio, até nisso, né? Respeita o nosso livre-arbítrio. Porém, se o nosso livre-arbítrio estiver numa proporção de descompensação, a espiritualidade vai encontrar uma forma de nos dizer, olha, tem calma, vai devagar. Talvez se você for por esse caminho não vai ser o mais adequado, né? Ela não vai fazer por nós. Ela não vai nos invadir, mas ela vai nos auxiliar. Basta a gente querer. E aí a gente fica, né? Hoje, a inteligência no orbe, ela já está na maioridade. Sim. E o Cristo, quando já veio para nós há 2000 anos atrás, é porque a humanidade já estava madura o suficiente para entender essas novas bases de caminhar. E aí a gente fica. Qual de fato a minha missão na vida, né? Na governança do meu caminhar, do meu proceder? Porque o homem, quando a gente verifica a sua questão de uso da inteligência, né, a gente tem que perguntar-se a si mesmo, em que sentido eu estou buscando esse desenvolver? Será que é no sentido de nos tornarmos humildes? Ou eu estou reforçando a questão de eu ser um querer, um senhor, um poderio, né? Uma base para ser um orgulhoso? Porque tem muita diferença isso. Porque aquele que caminha com Cristo e aprende com Ele, ele vai compartilhando, ele vai se desenvolvendo e desenvolvendo não só aquele que ele encontra, mas por onde ele passa. Uma árvore, um local, um regaço, né? Uma localidade, um lugarejo, onde ele passa, ele encontra meios para fazer melhor. Eu me lembro nesse momento, inclusive, um poema que Merlândio conta, Merlândio Maia, né, paraibano Merlândio Maia, sobre a questão daquele senhor que desencarna e lá no céu, o anjo que tomava conta da porta do céu, tinha um computador lá e o HD do computador dá um tilt na hora e as informações ficam desmanteladas lá. E não acho o nome dele no céu. Não acho o nome dele para entrar no céu. E como não estava achando o nome dele para entrar no céu, infelizmente o anjo não podia deixar ele entrar lá. E ele pergunta assim, tudo bem, para onde eu vou? Aí o anjo, muito a contragosto, sentindo assim, até envergonhado, diz, meu senhor, seu caminho é por ali, aquele local escuro, aquela portinha por ali, o senhor vai descendo que o senhor vai chegar. O seu lugar, infelizmente, não é no céu, é no inferno. E o homem, sem titubear, sem reclamar, na dele, desce. E não dá uma semana, daqui a pouco chega a figura folclórica de Satanás na porta do céu,
arretado, agoniado, porque que foi que fizeram? Era complô, né? Era um complô que estavam fazendo contra ele, o que era que estava acontecendo, quem foi que mandou aquela criatura lá embaixo. E o anjo, calma, o que foi que está vendo, meu filho? Foi um equívoco. Não, vocês mandaram aquela criatura lá para baixo, ela chegou lá, está fazendo uma revolução, está ajeitando tudo, está dando esperança ao povo, está falando de coisa, está fazendo uma revolução lá no inferno. E vocês tirem ele logo de lá, porque senão eu vou fazer uma revolução aqui em cima. Aí o anjo, né, olha lá, meu irmão, foi um erro, aquela criatura que está lá embaixo é um santo homem, é porque o computador deu um problema e enganadamente ele foi lá para baixo. Mas aí o moral da história, resumindo, Merlânio contando é que a gente cai nas gargalhadas, porque é muito interessante, mas tem um quê moral muito grande, né? Aquele ser verdadeiramente evangelizado, aquele ser que se sente no caminhar com Cristo, onde ele chega, não importa o local, ele leva o céu consigo. Porque o céu está no coração, né? O céu não é circunscrito ao ambiente, mas a alma, a luz é do coração do ser. Então, quando a gente age com Cristo, a gente vai nesse sentido de transformar, de melhorar. Mas quando a gente age no orgulho, a gente vai entrando na base de querer dominar. E nessa dominação, infelizmente, só encontramos no caminho dores, sofrimentos, desigualdades e também o sofrer pessoal. Porque o que se planta vai ter que colher. O Vamberto até coloca aí que Merlânio foi o primeiro evangelizador. Ai, que legal, Vamberto. Tem até aqui um comentário para isso. Isso aqui não é nosso, não. Não, é mais em cima, eu acho. Bem, vamos seguir, Né? Então a gente vê, meus irmãos, como de fato a gente tem que ter o cuidado, né? No nosso escolher. Não se pode servir a dois senhores. Ou se serve a Deus ou se serve a Mamon. Né? E Emmanuel prossegue. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Né? Alguém proporciona aquilo que você falou, né? Dos amparos, né? Da assistência constante. E se a gente tem a dúvida, se a gente olha para o mundo e vê violência em cima de violência, as crianças e os adolescentes desamparados e entregues às drogas, se a gente enxerga insegurança por toda parte, será que o meu pensar deve ser no sentido de que tudo está descaminhando? Ou a gente deve refletir mais apropriadamente que o bem é infinitamente superior e maior até em quantidade. E eu digo isso com certeza, porque a gente aprende. Cada ser humano, caminhe ele no bem, caminhe ele no mal, ele tem o seu anjo da guarda, o seu tutelar. E principalmente aquele, pela lógica, aquele que caminha errado, ele é muito mais necessitado de proteção, de amparo e de uma tutela do que aquele que já está sabendo caminhar pelas pernas sozinho, não é? Então imagine, meus irmãos, na população inteira do planeta já existe bons, como existe maus. Só que do outro lado, em contrapartida, cada indivíduo encarnado existe o seu anjo da guarda. Então isso é só suficiente para mim perceber quanto o bem é infinitamente superior e maior. É quem governa, é quem manda, é quem procede tudo. Então, se a gente usa essa base para solidificar a nossa fé, alimentar a nossa esperança de que tudo está no caminho com Deus, as dores, as desesperanças, as desigualdades, os fracassos vão passar.
mas eu abro um canal com essa perspectiva de fé robusta nas bases da governança celeste, nas bases do amor infinito, que a humildade do Cristo nos coloca em xeque, em evidência, para o servir desinteressado, para o servir em bases proporcionais ao meu entendimento, ao meu desenvolvimento e ao meu crescer. É óbvio que eu abro um canal para que os superiores de fato, né, os prepostos de fato dos Cristo, os seres já angélicos, possam agir com muito mais veemência, com muito mais atitude e ação perante nós. Eu ajudo e o céu me ajuda em contrapartida. Não tem uma porta que eu não bata que ela um dia não se abra, mas eu sempre tenho que ir além, eu tenho sempre que dar o meu passo. Não é isso, Mary? Isso. E aí ele vai trazendo, né? Tudo se renova e a criatura compreende que não fora essa intervenção maravilhosa, não poderia participar do banquete da vida real, né? Tudo isso que você falou aí. O banquete da vida real. Se não houvesse esse amparo da espiritualidade, o amparo do Evangelho de Jesus nas nossas vidas, sempre nos voltando internamente para compreender o nosso ser espiritual, nós não poderíamos participar realmente desse banquete espiritual, né? Nós estaríamos ainda cegos. Então, nosso tempo já está chegando, né, Queiroz? E Emmanuel continua trazendo algo muito interessante quando ele diz que tudo se renova. Veja bem, tudo se renova. Então, todo momento nós estamos tendo uma oportunidade de renovação. Nós estamos tendo uma oportunidade de compreender melhor determinada coisa, né? Mas como há sempre o auxílio da espiritualidade, essa intervenção, ela nos auxilia a entender, a voltarmos para o caminho, né? Voltarmos para o caminho que nos leva a essa evolução espiritual. E Emmanuel fecha dizendo, então, como o apóstolo de Cafarnaum experimenta novas responsabilidades no caminho e, desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus, lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Né? Porque a fala de Pedro, quando ele diz, não, Senhor, não lava os meus pés, e Jesus disse, então você não pode ser meu discípulo. E aí naquele momento, porque Pedro, ele tinha muitas indagações internas, né? Mas ele daria a sua vida, sempre naquele movimento impetuoso, né? De sempre mostrar para o mestre que ele estava a seu serviço, né? Então, quando Jesus disse, olha, Pedro, se você não permitir que eu lave seus pés, você não pode ser meu discípulo. Então, naquele momento, Pedro disse, sendo assim, Senhor, não lave só os pés, lave as mãos e lave também a cabeça. Aí o Cristo sutilmente traz, né? Aquele que tomou o banho já está limpo. Ou seja, vocês já conhecem o caminho. Vocês não estão aqui comigo nessa jornada porque são ignorantes. Vocês sabem, vocês já foram treinados, não é? O que eu estou fazendo é apenas limpar os pés desse momento de turbulência que vocês estão passando, porque vocês já conhecem. E aí é tanto que o Cristo diz, todos entre um, né? Porque aí no Evangelho diz que ele estava falando aí de quem o ia trair, pela confusão mental que esse ainda estava. Mas os demais tinham a certeza do que o Cristo, quem era o Cristo, né? O que ele representava. Mas isso nos faz refletir, né? Como nós precisamos estar abertos a receber, né, Queiroz, toda esse amparo, porque a gente precisa estar aberto para receber um amparo. Porque a espiritualidade pode tentar nos auxiliar
e nós estamos fechados para o amparo. Ou indiferentes. Né? Porque quando a gente quebranta a nossa energia no negativismo, né? Quando a gente começa a entrar naquela onda, naquela faixa de pessimismo, de inconformidade, a gente está fechando-se para receber a luz. É como se a gente entrasse junto às trevas e caminhasse perante elas. A gente precisa, dentro do caminhar nas trevas, estar sintonizado com a luz, porque o reino dos céus está dentro de nós, né? Como o Vanberto diz aqui, lembra-nos, a maioria quer viver de forma honesta e equilibrada. A gente tem que acreditar nisso, a gente tem que ter fé nisso e esperança. Os trabalhadores, né, então, se poucos erram, nos resta escolher melhor adiante e orar, pedindo a Deus a sua intervenção agora nessa conjuntura toda. Não é? Não nos entregarmos, mas sermos, até como eu ouvi aqui uma outra irmã falando, multiplicadores da paz, agentes da paz, né? E como Cássio diz aqui, a sociedade somos nós, devemos cada um tomar consciência dos nossos deveres. Fantástico, Cássio. E você está certíssimo. Agora, que deveres são esses, né? Porque cada dever também tem suas obrigações. Então, o lume do Cristo, a sua força maior está no servir, está na humildade, está no amor que tudo governa e que tudo rege. Se a gente confiar piamente nisso, não tenho dúvida de que o momento de tribulação passará muito mais rápido. Porque, digo e repito, estamos alimentando a luz com mais luz para que ela tome conta das trevas. Mas se a gente age na indiferença, se a gente age no inconformismo, na desesperança, então a luz vai ter dificuldade em acessar, porque o caminho, a localidade vai estar muito mais obscurecido, muito mais difícil. Não é que a luz não chegue, mas ela vai ter mais dificuldade e mais demora para acessar o local, devido ao pesar mais forte, né? Na forma mental das criaturas. Então a gente tem que ter, de fato, sempre esse pensamento firme de que as bases que nos sustentam para a vida são as bases imorredoras do que Jesus nos trouxe. E que o Consolador prometido nas vias que o Espiritismo nos traz é tudo do que precisamos. É tudo do que temos, né? Que já é mais do que suficiente. O que é que nos falta? Aí vamos à questão 909. Vontade de fazermos melhor, vontade de seguirmos com Jesus. Ok, meus irmãos, estamos chegando no final e eu gostaria de deixar essa oração, né? Eu vou ler aqui uma oração muito bela, ditada por Emmanuel, com o título Oração de Amparo. Tudo em ressonância com o que Emmanuel nos trouxe nesse capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. E a oração diz assim: Senhor Jesus, agradeço-te o amparo de todos os dias. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões nos dirigimos à tua infinita bondade,
sem saber o que desejamos. Não nos deixe assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, seja nossa luz. Nas horas de incerteza, seja o nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo no caminho reto. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Fortalece-nos a vigilância, para que não venhamos cair. Dai-nos a coragem para vencer a excitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem. Que a tua vontade, Senhor, seja nossa vontade, agora e sempre. Assim seja. Com isso, meus irmãos, fechamos o nosso trabalho de hoje, com muita gratidão a todos vocês que estiveram conosco, participando, dando a sua contribuição, nos ajudando a construir esse trabalho. E saímos daqui na certeza, não é? Dos ensinamentos do Mestre Jesus, que está sempre nos dando bases para o nosso crescimento espiritual e, consequentemente, o crescimento de todo o nosso planeta. Então, meus irmãos, eu copiei e colei aqui para todos aí a oração, né? Para que vocês possam refletir junto conosco, com ela, certo? Então, meus irmãos, obrigado pela companhia de todos, obrigado, né, por mais esse momento que o Página Aberta nos proporciona, um aprendizado tão rico com esses seres de luzes que nos amparam amando do Cristo. E procuremos sempre fazer melhor, diferente, porque somos luz. E Ele disse que um dia poderíamos fazer mais do que Ele, inclusive, fez. Muita luz no coração. E até a próxima semana com mais um Página Aberta. Boa noite a todos. Fiquem no chapéu.